Em Florianópolis, no tradicional Colégio Catarinense, no quarto andar, encontram-se milhares de peças que recontam a nossa história, aquela de muito antes da chegada dos europeus. É aqui, no Museu do Homem do Sambaqui, que vamos contar a história dos povos originários que habitavam essa região. E hoje o Cultura Catarina te leva por um passeio por essa história. E quem nos convida e nos conduz por essa viagem pela vida e trajetória do Homem do Sambaqui é a museóloga responsável por esse espaço, a Caroline Libel de Bastos. Caroline, obrigada por nos receber e conta pra gente quando que nasceu, o que é o Museu do Homem do Sambaqui, qual a importância dele para o Estado? O Museu do Homem do Sambaqui, ele nasceu em 1964, oficialmente, através de escavações de um padre jesuíta que dava aulas aqui no Colégio Catarinense. E aí ele criou, a partir das escavações que ele fazia, esse museu para realizar pesquisas em cima do acervo e das coisas que ele encontrava nessas escavações. E para divulgar também esse acervo para outras pessoas conhecerem. A gente tem muito pujante a figura do Padre Hor, né? Como é que ele avança no desenvolvimento desse museu? O Padre Hor, ele dava aulas aqui no colégio, em algumas disciplinas, e com o tempo ele começou, por curiosidade, a fazer escavações. Essas escavações eram justamente para salvar os acervos, porque a estrutura e o comércio estava crescendo muito, a destruição principalmente de sambaquis. Então ele fazia essa escavação para salvar esse acervo e trazer para cá. E nessa construção ele trazia, nessa construção do museu, para que outras pessoas tivessem acesso, principalmente pesquisadores, aos alunos para conhecerem a cultura, mas pesquisadores de outros lugares, principalmente que não tinham tido contato com esse tipo de cultura que a gente via, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. E hoje a gente tem quantas peças aqui no museu? A gente tem uma estimativa hoje de 350 a 400 mil peças. Todas em exposição ou acervo? A maior parte do acervo encontra-se em reserva técnica. E o que a gente descobriu a partir desses levantamentos de sambaquis? A gente descobriu que até esse momento, né, isso pode mudar com outras pesquisas, o Homem do Sambaqui teria sido o primeiro morador da região litoral aqui do sul do Brasil, principalmente falando mais de Santa Catarina, que é onde estamos. Esse povo ele chegaria em torno de 7, 6 mil anos atrás, vai variar dependendo de uma região para outra. Era um povo exclusivamente caçador, coletor e pescador, era um povo que não praticava a agricultura ainda e seu modo de vida era bastante nômade relativamente. Como eles não praticavam a agricultura, eles acabavam mudando bastante de um lugar para o outro para que eles tivessem alimentação suficiente para todas as pessoas. E como é que foram se formando os sambaquis? Porque a gente tem uma definição muito simples, que seria um amontoado de conchas, mas esse acervo todo, se ele saiu do sambaquis, quer dizer que tem muito mais, né, a ser explorado nele, né? O sambaqui, ele leva esse nome porque quem deu esse nome sambaqui foi o povo Guarani, que é o último povo que vai estar aqui, que hoje ainda mora aqui no litoral, que teve contato com o colonizador português depois. E ele vai dar porque a tradução da palavra é justamente amontoado de conchas. Era um local onde eles faziam os sepultamentos, eles colocavam restos de alimentos, ferramentas que não eram mais utilizadas, geralmente eram colocadas juntas aos sepultamentos, materiais de ritualística, então eles iam colocando isso e as conchas iam formando camadas, porque era a principal alimentação deles, ficava muito no molusco. Então eles iam colocando as conchinhas em camadas e isso ia gerando o tamanho do sambaqui. Os maiores sambaquis registrados ficam em Santa Catarina. Eles poderiam chegar na época em torno de 30, 35 metros de altura, hoje não chegam mais a esse tamanho. E esses sambaquis, na verdade, eles são, para um sambaqui chegar nesse tamanho, ele leva em torno de 2 mil anos desse povo indo e voltando desse mesmo local e fazendo essas várias camadas. Então veja que tem muita história ali registrada, né? Por exemplo, as peças do acervo, como que elas chegaram aqui? Foi através de escavações já direcionadas, encontradas por acaso? A gente tem esses registros? Tem esses registros. A maior parte foi através das escavações do Padre Hor. Mas em alguns casos ele comprou uma coleção que existia um colecionador privado. Antes de ele começar as escavações, ele comprou essa coleção, era um colecionador aqui de Florianópolis.
E ele trocava objetos que ele tinha, que ele era um comerciante, por coisas que as populações achavam aqui aos arredores da cidade. Seja um machado lítico, seja um fragmento de cerâmica, e ele ia acumulando isso em casa. Então, posteriormente, ele vende isso para o colégio, para o Padre Hor. E alguma coisa ou outra, quando ele estava escavando um sítio, populares da região às vezes falavam, não, mas eu achei alguma coisa. E aí ou eles doavam ou eles vendiam, ficava esse tipo de coisa, era trazido para cá também. Ilustra pra gente quais seriam as peças de destaque aqui do acervo do Museu do Homem do Sambaqui. As principais peças para nós aqui, que somos da área, é principalmente um dos sepultamentos, que ele possui as flechas que causaram a morte dele ainda, então é um dos principais, porque a gente tem esse diferencial de conseguir identificar a causa da morte dele. E também alguns colares e coisas mais delicadas que são colocadas juntos com os sepultamentos, que é o exemplo que a gente tem de um sepultamento infantil ali que você consegue ver o colar que foi depositado junto com o corpinho da criança quando ela foi sepultada. Eu até achava que o nome do museu era Homem do Sambaqui, porque tem um detalhe especial que só existe uma ossada de homem aqui, o resto seriam todas de mulheres? Em exposição, sim, mas em reserva técnica a gente tem todos eles, desde criança até homens e mulheres adultas ou senis, que a gente chama que já é mais após a terceira idade ali. E o que mais que essas ossadas podem revelar para a gente sobre o modo de vida deles? Muita coisa. Essas ossadas podem revelar doenças que eles desenvolviam, questão de alimentação, o que eles comiam, dá para fazer hoje em dia, em alguns casos, estudos de DNA, coisas assim também é possível fazer. Modo de vida no geral, se eles faziam muito esforço físico, isso dá para identificar também com essas ossadas, então você consegue construir bastante a cultura deles a partir de uma ossada. A idade dessas ossadas difere muito ou elas são de um mesmo período? Não, a gente tem aqui ossadas que estão chegando a quase 5.000 anos e temos algumas que chegam a em torno de 1.000, então nós temos um período bem significativo de história, porque nós não temos apenas homem do Sambaqui, nós temos alguns povos posteriores, culminando no Guarani, que seria o último daí. Perfeito, o Homem do Sambaqui seria o mais antigo. O museu está aberto à visitação, né? Sim. Como é que faz para visitar? O museu ele é aberto a qualquer pessoa, de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e da 1 às 4. A visita ela é gratuita a todos os públicos. É só chegar na recepção do Colégio Catarinense, munido de documento com foto, porque como estamos dentro de uma escola, existe essa normativa de acesso, e aí a pessoa poderá acessar o espaço do museu. Carol, você como museóloga, né, e tutora desse acervo, tem muito carinho e muito entusiasmo em tratar dele, mas eu queria saber do entusiasmo que você vê nas crianças quando elas vêm ao museu, como é que é? É bem interessante. Cada criança vai se apegar a algum tipo de acervo diferente, mas é muito impressionante ver como eles se chocam no primeiro impacto, porque eles estão acostumados a ver as imagens desse acervo em livros. E eles chegam aqui e eles conseguem ver isso de maneira tridimensional. E é muito interessante como isso traz questionamentos diferentes deles para nós também. Cada turma é uma turma, cada criança é uma criança, o dia não fica sempre o mesmo, sabe? Estou aqui com a Sofia e com a Júlia, estão conhecendo o museu e elas vão contar quais foram as impressões delas. Júlia, você já tinha vindo. Qual foi a sua primeira impressão? Do que você mais gostou? A coisa que eu mais gostei foi os Homens do Sambaqui, porque eu achei bem legal, porque eu ainda só vi eles em livros. E nos livros eu consegui aprender, só que quando eu vi pessoalmente, eu consegui aprender muito mais. Muito bem, eu e a Sofia estamos conhecendo hoje pela primeira vez. E qual foi a sua primeira impressão quando entrou aqui, Sofia? Eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto esses corpos, essas pedras, essas coisas. E foi muita novidade, acho que vai me ajudar bastante nos estudos também. Vocês estão estudando isso na aula de História? Sim. Muito bem, ficaram mais curiosas ainda agora? Sim. Vão voltar aqui no museu? Sim. E tem que trazer a família, né? Antônio, qual é a tua parte favorita aqui do museu? História natural. Por quê?
Porque a gente consegue ver os animais de perto e é muito bonito os animais. Tu tem um favorito? Eu tenho, é o gavião real, E lá da parte do homem do sambaqui, qual é a tua parte favorita? a alçada. A alçada? Tem aquela com uma flecha, né? É. Já não é a primeira vez que você vem ao museu, né? É, já vi essa é a minha 5ª vez. Então tu gosta, né? Gosto?